E a terceira questão, que ao longo dos anos para mim ficou muito clara, eu a definiria a primeira questão de fé, a segunda questão da idolatria, a terceira eu a definiria como a questão da limitação humana. O que eu quero dizer com limitação humana? Mesmo se Deus dissesse, tudo bem, não vai atrapalhar a fé, nem vai ter problema de idolatria, eu acho que eu posso aparecer para vocês, a gente sabe que a coisa não seria bem assim. Por quê? Porque nós não poderíamos suportar a manifestação da presença dele. Então, se ele fizesse, ele mesmo sabe disso, eu e você seríamos desintegrados pela manifestação da sua glória. É por isso que eu e você estamos aguardando o dia de redenção plena. E Paulo, em 1 Coríntios 15, fala sobre o dia em que esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade, e o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ele diz, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Não pode, não é apenas porque é proibido. Não pode apenas porque carrega consigo a natureza pecaminosa e impureza. Mas não pode porque não suporta o nível de glória e santidade daquele ambiente. Então, quando Moisés, em Êxodo 33, faz um pedido ousado a Deus, ele diz, me mostra a sua glória. Moisés já tinha tido algumas manifestações, que eu vou chamar de limitadas de Deus. Ele vê um fogo na sarça, mas não vê nenhuma forma, e de lá ele ouve a voz de Deus. Ele tinha acabado de descer de 40 dias no topo do monte, mas a Bíblia fala sempre daquela nuvem escura, porque uma nuvem escura, Deus está dizendo, não vou deixar vocês enxergar nada do que está aqui dentro. Ele agora faz um pedido ousado em Êxodo 33, diz para Deus, me mostra a sua glória. E a resposta de Deus, nos versos 20 a 23 de Êxodo 33, é, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Ele diz, Moisés, não tem condição de eu atender o que você está pedindo. Se você me encarar, já era. Você não suporta. Mas Deus diz, eu vou dar um jeito de responder o que você pediu, mas não vai ser a medida cheia do que você quer. É como se Deus dissesse, vou te dar uma versão mais limitada. Deus diz assim, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sob a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha. O cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas. Mas a minha face ninguém verá. Então, o Deus que nunca apareceu com nenhuma forma, não fez pela ausência de forma. Ele está falando de rosto, ele está falando de costa. A Bíblia fala da mão do Senhor. Ainda que na teologia a gente usa expressões como, um palavrão parece, né, no sentido de grande, antropomorfismo, que fala de Deus usar elementos do entendimento humano que não necessariamente precisam ser literais. A Bíblia está mostrando que Deus tem forma para poder aparecer, mas que de alguma forma ele tem motivos, e um deles é, ele falou, você não pode suportar. Então, quando nós olhamos para essa explicação, isso nos ajuda a entender o que é que nos aguarda no futuro. Isso nos ajuda a entender algumas aparentes, vou botar entre aspas, contradições, porque a Bíblia não se contradiz. Primeiro, vamos falar do que nos aguarda no futuro. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que hoje nós conhecemos em parte, profetizamos em parte. Mas ele diz, quando vier o que é perfeito, pleno, completo, o que é em parte será aniquilado. Então ele diz, hoje nós conhecemos em parte, um dia conheceremos como somos plenamente conhecidos.